tarde, boa noite para quem chegar aqui depois. Sejam bem-vindos. Espero que o áudio esteja bom, porque a nossa live de hoje a gente vai falar sobre fazer algo diferente. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Nessa terça-feira, estamos aqui, né? Normalmente terça-feira a gente sempre se encontra para conversar. Então, o assunto de hoje é faça algo diferente. E aí? Ultimamente na sua vida você tem feito coisas diferentes? Coisas que você não tem costume de fazer? Como é você nesse lugar de experimentar coisas diferentes? Como é você fazendo, né, tendo que experienciar coisas diferentes? E especificamente nós vamos falar que é preciso fazer coisas diferentes, olhar para a nossa vida, escolher diferente para termos resultados diferentes, né? Não tem aquela frase, né? Aquela história de como é que você quer colher laranja se você está plantando limão, né? É preciso plantar laranja para colher laranja. Então, o que na nossa vida a gente está insistindo em fazer, em ser, em repetir, que se a gente mudar essa forma de fazer e ser, a gente vai ter resultados melhores, maiores e diferentes, mais interessantes, né, do que o que a gente está tendo agora, tá? E eu quero começar contando uma historinha, né? Eu gosto assim de trazer histórias porque acaba exemplificando melhor, né? Vamos lá, é a história de um sertanejo. E esse sertanejo, ali pelos seus 30 e poucos anos, 40 anos de vida, ele nunca saiu do sertão. Ele sempre morou ali, ele cresceu ali, seus pais sempre moraram ali, seus avós sempre moraram ali, naquela casa. E ele cresceu ali desde criança, brincando no sertão e assumindo os compromissos da família, né? Ele sempre cresceu nesse lugar, ele sempre estava ali, era um lugar familiar para ele. E ele ia repetindo tudo que os pais dele viveram, né? Eles foi, né, cuidando da fazenda, cuidando dos animais, e ele sempre ficou por ali. Num determinado momento, ele é convidado para conhecer o mar. E ele, que nunca tinha saído daquele lugar, ficou um pouco receoso e começou a dizer: não, esse negócio de mar não é para mim, né? Eu sou daqui, eu sou do sertão, eu sou sertanejo, eu gosto de viver aqui que é meu lugar, não quero conhecer o mar. E passou a oportunidade. Depois de muito tempo, ele recebeu novamente o convite de ir para o litoral, de conhecer o mar. E ele, novamente, que nunca tinha saído daquele sertão, daquela fazenda, daquele lugar, começou a pensar: não, isso aí não é para mim. Esse negócio de mar é para vocês que são modernos. Eu sou sertanejo, eu gosto de ficar aqui e é aqui que eu tenho que ficar. E novamente ele perdeu a oportunidade de conhecer o mar. Em um determinado momento, lá pelos seus 50 anos de idade, 5 décadas de vida, ele começou a questionar a vida, questionar o seu modo de vida. Ele percebeu que ele não construiu muita coisa diferente do que os pais dele construíram. Ele achava que nessa idade ele estaria fazendo outras coisas, estaria mais feliz vivendo naquele lugar. E aí surgiu a oportunidade novamente dele conhecer o mar. E aí, depois de todos esses questionamentos de vida, ele foi para o litoral e pisou os pés na areia da praia, olhou o mar, se banhou no mar. E aí ele percebeu que ele
sentiu-se feliz naquele lugar. Sentiu-se feliz de estar se banhando na água salgada, pisando os pés na areia. E ele percebeu que aquele mundo que ele estava vivendo não era o mundo dele. Era o mundo dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Não era o mundo dele. Ele talvez fosse um pescador e não um sertanejo. E aí ele mudou toda a vida. Ele decidiu mudar toda a vida. Ele decidiu que ele não queria mais morar no sertão, que ele queria morar agora na beira da praia. Era ali que ele se sentiria e continuaria o resto da sua vida mais feliz. E esse exemplo, essa história, traz muitas reflexões. Quantas vezes a gente olha para as coisas e a gente diz assim, não, isso não é para mim. Não, eu não tenho jeito para isso não. Mas lá dentro do nosso coração, tá gritando para a gente fazer isso, para a gente ir em frente, para a gente tomar essa atitude diferente, né? Só que aí vem as desculpas, né? Vem os medos, eu vou ter que me mostrar diferente do que eu fui, diferente do que esperam que eu faça, e aí eu me travo, né? Quantas vezes a gente não olha para as oportunidades, seja lá elas pequenas ou grandes, ou o que vier na sua mente agora, e a gente diz, não, isso aqui não é para mim, não, eu não tenho dinheiro, não, eu não tenho tempo para isso, não, isso aqui vai exigir muito de mim, e aí isso você descarta, você já conclui que não é pra você, que não vai dar certo, e aí você joga fora, né? É como se você pegasse um presente embrulhado, uma caixa de presente embrulhado, você balança e você deduz o que tem dentro ali daquela caixa e diz, isso aqui eu não vou gostar não, joga fora. Você nem abriu, né? Parece insano, mas a gente faz isso, né? Com as oportunidades, com as coisas que aparecem pra gente. E por quê? Por que a gente faz isso? Né? Por que muitas vezes a gente sente que precisa fazer alguma coisa, que precisa ir em frente, que precisa mudar e não faz? Né? Tem alguns pontos que eu vou trazer aqui pra gente refletir. O primeiro ponto, né? Porque no fundo, a gente sabe que se a gente for adiante, se a gente for em busca disso, a gente vai ter que fazer algumas mudanças na vida, né? E nós, seres humanos, não fomos acostumados a lidar com as mudanças de uma forma positiva. A gente sempre está querendo estabilidade, conforto, segurança, e a mudança, que é um ciclo natural da vida, a vida é fluida, a vida muda o tempo inteiro, as nossas células mudam o tempo inteiro, né? Nada é igual ao mesmo tempo, tudo muda, tudo vai se transformando. Mas nós, seres humanos, insanamente queremos ir de encontro com a natureza e buscamos o equilíbrio, buscamos a estabilidade, a estagnação, como forma de estar seguro, tá? E se segurança e mudança fossem colegas, fossem amigas, como seria se a gente já tivesse seguro das mudanças da vida, nas mudanças da vida, né? E nós, sinceramente, só queremos, né, pisar o pé no chão, ter coisas concretas, e quando acontecem esses lugares que a gente sabe que a gente vai precisar mudar, a gente ignora, a gente rejeita, a gente não olha para isso. Mesmo que internamente venha um chamado muito forte. Eu sei que se eu fizer isso, eu sei que se eu fizer essa escolha de participar disso, de ir para isso, de fazer tal coisa, eu sei que vai mudar a minha vida. Eu sei que eu vou ser um pouco mais feliz. Mas a mudança incomoda. A mudança, ela dá um remeleixo, né?
aqui dentro, dá um frio na barriga e a gente acaba se bloqueando. Né? Um dos primeiros fatores de não fazer as coisas diferentes seria isso, porque a gente sabe que se a gente for, a gente vai ter que mudar. A gente vai conhecer um aspecto da gente que é diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. A gente sabe que se a gente for, a gente vai descobrir uma potência na gente que as pessoas vão se assustar. Mas que está há muito tempo aí, ó, guardado, reprimido, querendo colocar essa potência para o mundo. Faça aí uma reflexão, perceba qual é o aspecto de você que você acha mais, que você já foi muito criticado lá na infância, lá na adolescência. Por isso, você teve receio de falar, de fazer isso quando jovem, e aí você reprimiu isso na fase adulta. Talvez aí seja o seu ponto de destaque, de diferença, né? De ser diferente. E o ser diferente, a gente acaba aprendendo que é ruim, né? Ser diferente é ruim, ser diferente é ser excluído, e não. Ser diferente é se destacar. Se destacar nesse mundo de iguais. De ovelhinhas branquinhas e você ser a ovelhinha negra, né? Que se destaca ali de todo mundo. Mas o que o nosso subconsciente aprendeu socialmente? Que o que é diferente é atacado, é violentado, é maltratado, é expurgado, é excluído. E a gente não quer mostrar um aspecto da gente que seja estranho, diferente, né? Não quer ser essa ovelhinha diferente, o patinho feio, tem essas histórias, né? E a gente reprime isso. Mas é esse potencial que é o seu potencial, que é a sua diferença no mundo, que é a sua luz no mundo. Meu professor de dança, ele falou uma frase que ficou reverberando na minha cabeça. Né? A gente vive num mundo, é até o tema da minha próxima live, mas eu vou falar, dar um spoiler aqui. A gente vive num mundo que as regras estão aí. Mas muitas vezes a gente não quer viver nesse mundo. Então, se eu não quero viver nesse mundo, eu vou começar a construir o mundo que eu quero viver. E o mundo que eu quero viver, eu, Tuila Cláudia, é um mundo que as pessoas podem ser elas mesmas, podem se conectar com seus potenciais e poder expressar isso na sua vida e poder viver e contribuir para o mundo de diferentes formas. Todo mundo acessando o seu potencial. Bom dia! Que bom que vocês estão aqui comigo. Certo? Eu escolho viver nesse mundo. Então eu vou começar a construir o mundo que eu quero viver. Eu quero viver num mundo onde as pessoas elas podem cantar sem ter medo e vergonha da sua voz. Eu quero viver num mundo onde as pessoas têm consciência dos seus corpos, não só o corpo físico, mas os corpos energéticos. Então eu começo nas minhas ações, nas minhas escolhas, a construir o mundo que eu quero viver. E o mundo que eu quero viver, e o mundo que eu estou vivendo hoje, muitas vezes reprime aquele meu potencial. Porque é diferente, porque em algum momento me disseram que não pode, que é feio, que eu não vou me encaixar, né? E a gente deixa de experienciar coisas diferentes que vão expandir a nossa vida. Um exemplo muito prático é, por exemplo, eu tenho um espaço terapêutico que se chama Regenerar Ser. E a gente está fazendo sempre workshops. E nesse último workshop, no mês passado, teve uma moça que ela nunca participou, né? Nunca participou de um workshop, nunca tinha participado de um evento como esse, mas decidiu vir, né? Decidiu participar.
E ela ficou muito surpresa. Muito surpresa, não esperava, né? Ela ficou muito encantada. Muito bem, né? A gente tá aqui trocando energia, né? É isso mesmo. E essa moça, ela ficou muito surpresa, né? Ela chegou um pouco desconfiada e ela ficou pressionada, como foi muito mais do que ela esperava. E aí eu fiquei refletindo, né? Realmente, a gente está fazendo sempre esses eventos e muitas pessoas não sabem a dimensão que ele tem porque nunca viveram isso, né? Por exemplo, na história do sertanejo, ele nunca teve a experiência de conhecer o mar, então ele não sabia da dimensão que era o mar. E quando ele foi e viu, ele percebeu que o mar contribuía muito mais para a vida dele do que o sertão. Né? Ele já não estava mais feliz ali no sertão, começou a encontrar uma outra felicidade de vida quando ele experimentou. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente rejeita, ignora, acha que não é pra gente, porque a gente nunca experimentou. A gente não sabe o quanto aquilo pode ter valor pra gente, né? A gente não tem essa dimensão de vivenciar isso. Então a gente desvaloriza, né? A gente acha que não é pra gente, né? Como foi o fato dessa moça no workshop, né? Ela nunca tinha experimentado um workshop assim, né? Vivencial, de autoconhecimento. E aí quando ela veio, ela percebeu, gente, vocês conseguem me ver? Como é que tá aí a conexão? Que eu acho que eu travei. E aí ela começou a perceber que o evento contribuiu muito para a vida dela. Né? Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente não sabe como é, a gente não sabe como é a energia disso pra gente. Né? E aí a gente ignora. Um exemplo, eu gosto de exemplo, né? Eu gosto de trazer exemplos de relacionamento. Então, se a gente só tem vivências de relacionamentos tóxicos, só conhece parceiros, parceiras que são abusivos, são tóxicos, né? Um determinado padrão, se você perceber, né, os seus relacionamentos podem ter um determinado padrão. E você olha para isso, você percebe que você não sempre experimentou relacionamentos tóxicos, sempre experimentou relacionamentos abusivos, sempre experimentou relacionamentos, sei lá, que a pessoa te sugava, né? Ok. Você não tem arsenal de experiência, né? Uma caixinha de experiências diferentes dessa. Você sempre se relacionou com pessoas nesse padrão, né? E aí você percebe na vida que você também atrai pessoas que você olha assim, não, essa pessoa não é pra mim, não faz o meu tipo. Talvez essa pessoa que não faz o seu tipo, ela poderia te dar uma outra experiência, uma outra energia diferente daquelas tóxicas que estavam ali no seu passado. Né? Essa pessoa que você diz não é meu tipo, ela poderia te apresentar uma outra forma de se relacionar, né? Uma outra forma de receber, né, essa conexão. Diferente daquelas outras. Talvez esse padrão seja um padrão violento, um padrão de uma comunicação violenta, né? E essa pessoa que você disse que não é seu tipo, seja uma pessoa oposta, carinhosa, uma pessoa que escuta, mas você rejeita porque não é o seu tipo, né? E eu não estou dizendo que agora a gente vai ter que viver experiências, não. É que a gente começa a abrir as portas da nossa vida para esses lugares que a gente, será que tem alguma coisa para mim aqui? O que eu posso aprender com essa pessoa? E aí você aprende que existem pessoas que te admiram. Você aprende que existem pessoas carinhosas, que existe uma outra forma de se relacionar.
E aí você começa a expandir o seu mundo para além daquele padrão tóxico, no caso desse exemplo, né? E aí você começa a perceber que existem outras possibilidades para você. Começar a fazer coisas diferentes é abrir os campos da nossa vida para experienciar outras coisas, sabe? Acessar outras coisas na vida e perceber que a sua energia também merece coisas diferentes. Também merece experienciar outras formas, né? Outras formas de viver, outras formas de ser, outras formas de receber e se relacionar, né? Então, muito do medo que a gente tem de fazer as coisas diferentes é porque a gente não sabe como é ter aquilo. Mas a gente precisa ir, porque é experienciando que a gente vai ter o senso de isso aqui é legal, eu gostei. Não, isso aqui eu não gostei, não é pra mim. Como lá na história do sertanejo, ele poderia bem ter ido conhecer o mar e dizer, realmente, eu não gosto disso, eu não gosto da areia da praia, eu prefiro o meu sertão, eu vou ficar por lá. Mas ele só poderia chegar a essa conclusão quando ele fosse, né? E muitas vezes a gente conclui que não é. Não, isso aqui não funciona. Um outro exemplo interessante é com meu trabalho com a cartomancia, né? Com as cartas. As pessoas, elas olham, acham bonito, sentem o chamado, gostam, assistem lives, mas tem medo, né, de fazer uma leitura particular, tem receio. E aí quando a pessoa vem fazer uma leitura, estou falando do meu trabalho, né? Não sei como é que das outras pessoas. Mas quando as pessoas vêm fazer as leituras, elas percebem que expandiu muito a vida delas, né? Semana passada eu fiz 2 leituras que impactaram muito na minha vida e na vida das pessoas, porque foram lugares muito delicados e muito profundos. É um trabalho sério. E as pessoas acham que eu vou ler cartas, eu vou só ver se o meu crush gosta de mim. E aí vem e recebe uma mensagem que é um balde d'água na cara, tipo assim, acorda. Né? Acorda, você precisa fazer diferente. Acorda, tem alguma coisa aí que não tá legal. Né? Então, as pessoas concluem que não, isso não é pra mim e acabam se distanciando das coisas que podem e que vão ser contribuição na vida. Né? Mas é como eu falei, a gente sabe, no fundo, a gente sabe. Eu parto do pressuposto e eu escolho viver num mundo onde as pessoas não se sintam escassas de si mesmas. Né? Não vivam mais nessa sociedade da escassez, de que eu não tenho, eu não posso, eu não sou suficiente, eu tenho que correr atrás. Bom dia, querido. Eu tenho que fazer isso, eu não tenho, eu não posso. Se eu fizer isso, sabe? Essa cultura insana, adoecedora, dizendo pra gente constantemente que a gente não tem, que o outro é melhor sempre, que a gente faz tudo errado. E essa sociedade construída à base da escassez e do medo, eu escolho criar um mundo diferente. Né? Um mundo onde a gente possa olhar pra gente e dizer, eu ainda não consegui acessar esse poder em mim, mas eu vou. Eu sei que tem alguma coisa aqui dentro. Eu sei que isso habita em mim e eu vou. Né? E não deixar ninguém te parar. Ninguém, nem você mesmo, nem o seu medo, nem a sua insegurança. Só ir, só vai. Né? Eu escolho viver nesse mundo onde a gente tem coragem de ser a gente. A gente tem coragem de expressar a nossa criatividade, expressar as nossas esquisitices, né? Claro que sem ultrapassar os limites do outro. A gente vive em sociedade, tá? Ultrapassar os limites do outro não é legal, né? A minha liberdade acaba quando começa a sua, tá? Então,
Mas eu posso ser eu posso viver a minha expressão de vida, né? Tá, eu tenho algumas perguntinhas aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Como é que tá aí a conversa, essa conversa e bate-papo que a gente tá? Tá entrando em conexão com o que vocês estão vivendo? Vocês estão abertos a viver e experienciar coisas diferentes? Ultrapassar aí os limites do medo, da insegurança? Claro que eu tô dizendo aqui pra vocês fazerem coisas mirabolantes, não. É coisas que vocês sabem que tem alguma coisa ali pra você e você tá excluindo, né? Ignorando, com a venda nos olhos, ignorando, tá? Então, tem algumas dicas que a gente pode fazer, sabe? E antes de eu falar das dicas, eu convido a todos a participar da minha pequena jornada que eu tô fazendo semana que vem, que é a coragem de ser você. Porque eu escolho construir esse mundo. E quem estiver disposto também, chegar junto e viver essa pequena jornada com dicas práticas, com momentos de reflexão, com momentos de transformação. São 5 horas que a gente vai ficar junto na próxima semana, trazendo essa reconexão com a gente mesmo, tá? Tá num valor super acessível. E, Twila, eu não tenho esse horário disponível, não tem problema, vai ficar gravado, você pode acessar depois e assistir, né? É só fazendo diferente que a gente consegue crescer, né? A gente sai do ciclo pra gente ir para o espiral, né? E eu não tô fazendo de fazer algo diferente que é diferente de você, é só você mesmo. Já tá tudo aqui. Já tá tudo aqui dentro, você sabe, você tem sabedoria, você tem conhecimento, você tem força, você tem coragem, você só desacessou isso, né? Reprimiu tudo isso. Por isso que eu gosto de trabalhar nesse aspecto, nesse lugar. Quantos conteúdos, quantas pessoas tem aí dizendo, você precisa fazer X, Y, Z, senão você não vai ter dinheiro. Não, você precisa fazer X, Y, Z, vestir tal roupa, usar tal maquiagem, usar... Nossa, quanta coisa que a gente... Quantas máscaras que a gente precisa vestir para chegar onde a gente quer. Verdade? A gente precisa de tudo isso? Ou a gente está querendo receitas prontas para chegar em lugares que a gente nem sabe que a gente vai ser feliz ali. A gente presume. E é esse lugar do marketing que é extremamente manipulador, né? Usando aí as nossas faltas, escassez, as nossas limitações, os nossos medos e inseguranças para ganhar em cima da gente, para nos manipular, né? E a gente nem sabe se a gente fazer tudo isso a gente vai conseguir e vai ser feliz. Porque cada um tem uma energia, cada um tem o seu poder, cada um tem sua força. Tá? Um momento aqui desabafo. Né? Porque eu vencio isso. É cansativo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Né? A gente fazer coisas que o pessoal aí diz que é o certo, que funciona. Funciona para quem? Para eles? Funciona como? Manipulando as pessoas? Entende? Então isso não funciona pra mim. Tá? Eu prefiro muito mais criar, apertar os botões das pessoas para elas serem elas mesmas e viver no mundo que elas querem construir, querem viver. Né? Bom dia quem tá chegando. Tá? Então, quem sentir de participar da nossa pequena jornada, né, a coragem de ser você, fala comigo, entra lá no grupo e a gente vai acessar esses lugares que há muito tempo disseram que a gente não pode. E continuam dizendo aí, tá? Não sejam manipulados. Prestem atenção à volta de vocês, tá? Não deixa ninguém dizer que vocês não podem, não. Perguntas.
Sempre que vocês sentirem de fazer algo diferente, surgir alguma oportunidade, alguma coisa assim que vocês se sentem instigados a ir conhecer, se perguntem: o que isso vai criar na minha vida? E não precisa responder, tá? Por exemplo, lá na história do sertanejo, né? Me convidaram para ir conhecer o mar, ok. Eu quero ir, mas eu tenho alguns receios, tenho alguns medos aqui. Em vez de você concluir que é certo e errado, ou que não pode, ou que não é para você, você pergunta: o que isso vai criar para mim se eu for? Né? E se eu fosse na direção disso? E se eu me permitisse ir na direção disso? O que minha vida se tornaria? Quem eu seria? Quem eu me tornaria vivenciando isso? Né? E aí você vai ter mais clareza se aquilo ali é contribuição para você ou não. Né? Isso pode fazer para tudo, gente. Você recebeu aí uma proposta de encontro, você vai encontrar alguém, você pode perguntar: ok, eu tô com meio receio, eu não quero ir, eu quero ir, eu tô aí em conflito. Ok, se eu conhecer essa pessoa, se eu sair com essa pessoa, isso vai ser divertido para mim? Isso vai ser contribuição na minha vida? O que minha vida vai ser depois que eu conhecer essa pessoa? E baixa todas as barreiras, sem conclusão, sem reação, tá? Só percebe a energia disso. E aí você pode perceber que não. Ou você pode perceber que sim, eu vou. E na experiência, você começa a perceber outras coisas. Aquela pessoa pode te ensinar a expandir outras coisas. Não nas caixinhas, mas para além das possibilidades que você acha que tem ou que não tem. Certo? Então, vamos buscar fazer diferente, vamos conectar com a nossa diferença de ser no mundo, porque é nesse diferente que está a nossa potência, né? É na coragem de sermos nós mesmos, indo na contramão de tudo que está sendo bombardeado para a gente constantemente, que tem que ser, fazer, falar, cantar, pentear o cabelo, usar maquiagem, vestir tal coisa, não vestir tal coisa, tá? E na contramão de tudo isso. E começar a perguntar: o que faz sentido para mim? Quem sou eu? Né? E ter coragem de acessar o que você é. E aberto a descobrir os lugares, né, que você pode acessar e pode ser mais feliz. Vocês já viveram isso? De ser, meter o louco, né? Assim, não sei por que eu vou, mas eu vou fazer isso. E aí quando chega lá, o negócio expande de uma forma, você conhece pessoas incríveis, você, mesmo exausto, cansado ou sem dinheiro, você investe naquilo e aquilo ali te dá um senso de vida, né? De crescimento, conhece pessoas incríveis. E aí você disse: poxa, ainda bem que eu vim. Poxa, ainda bem que eu fiz isso. Vocês já viveram isso? É mais ou menos isso que eu tô falando. Nas coisas diferentes, a gente vai criando laços e construindo a nossa personalidade também, né? Então, que vocês possam pegar essas minhas palavras de coração e mente aberta, expandir também para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, né? Tem tanta gente falando asneira por aí e colocando a gente sempre para baixo, né? Que eu acho que os conteúdos que eu trago vai um pouco na contramão de tudo isso. Então, se esse conteúdo foi contribuição para você, compartilha com outras pessoas, né? Assiste outras lives minhas aqui, compartilha também se fizer sentido. Tô sempre por aqui, né? E são vocês que me retroalimentam a continuar fazendo, né? Porque senão eu sou só uma doidinha falando para uma câmera, né? Sem ninguém do outro lado. Então, quando vocês curtem, quando vocês compartilham, quando vocês, né, comentam, me retroalimenta. É essa energia de troca, que é uma lei universal,
tá? Então, contribuam também para comigo, né? Compartilhem essas lives, curtam, que a gente se sente muito feliz desses feedbacks, tá bem? Amanhã provavelmente estou aqui novamente pra gente conversar e gratidão por estarem aqui, até um próximo momento.